básico que a gente tem que saber é que o termo Bíblia não existe na Bíblia. Todo mundo sabe disso. Se você já em alguma Bíblia aí de vocês que estão acompanhando a nossa live tem o nome Bíblia, me mostre. Não tem o nome Bíblia. Bíblia foi lá por volta do século, se eu não me engano, do século II, que já foi aceito depois de Cristo, que esse nome já começou a circular na boca de alguns homens. O nome vem do grego Biblos, que era a casca do papiro existente naquela época. Então, para nós significa um compêndio ou uma enciclopédia de muitos livros em forma de um só e de cunho religioso. Então, isso significa Bíblia, é um termo grego. Amém? Então, mas vamos lá. Primeira coisa, como foi redigido a pergunta do Davi, o cânon sagrado dos 66 livros da Bíblia? Olha, existe muitos pormenores. 500 anos dividido 250 antes de Cristo, 250 anos depois de Cristo, foram escritos livros sobre personagens do Antigo Testamento, sobre os apóstolos e sobre Cristo. Personagens do Antigo Testamento foram escritos livros de acontecimentos 250 anos antes de Cristo. E 250 anos depois foram escritos livros sobre os apóstolos, sobre Cristo. Agora, somente no século IV, a igreja, presta atenção, 500 anos de escritos de literatura religiosa, homens escrevendo sobre acontecimentos daquele tempo, tanto dos profetas, os homens de Deus do Antigo Testamento, quanto do Novo. Mas somente no século IV, depois de Cristo, a igreja reconhece os 66 livros como inspirados por Deus. Agora, como eles reconheceram, aí é que há muita história, muito derramamento de sangue, muita gente dando a vida para que esses livros pudessem chegar até nós. Amém? Primeira coisa, o Davi falou cânon sagrado. A pessoa fala, meu Deus, o que é cânon? Cânon vem do grego cânon, que significa regra ou norma, uma regra definida ou norma definida. Diz respeito aos livros, que é regra ou norma, diz respeito ao livro normativo ou livro autorizado, inspirados por Deus para inclusão nas escrituras sagradas. Por isso que a gente diz que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Vem desse termo do cânon. É minha regra, é minha norma de vida, norma de vida de todo crente. Então, cânon quer dizer essa regra, norma definida. Então, foram definidos 66 livros, pronto. Se tornou normativo, que vai nortear, autorizado e inspirados por Deus. Preste atenção. Autorizado, vão pegando a deixa. Inspirados por Deus, agora pegue outra deixa, para inclusão nas escrituras sagradas. Aí já dá para entender muita coisa. Deus autorizou, Deus inspirou, autorizou para a inclusão no compêndio sagrado. Amém? A canonicidade, ou seja, a forma de agregar os livros, preste atenção, foi determinada por Deus. Não foi a antiguidade dos livros, nem mesmo uma aparente autenticidade, ou nenhuma comunidade religiosa daquele tempo que tornaram um livro canônico autorizado. Foi Deus. Amém? Deus autorizou esses livros, determinou. Ou seja, são os livros inspirados. Não foi nenhuma comunidade religiosa, não foi a antiguidade do livro, ou uma suposta autenticidade, ou porque ele era muito volumoso, ou porque ele era menos volumoso, ou porque foi a comunidade dos escribas tal, a comunidade dos fariseus tal. Não. Foi Deus que determinou tudo e todos esses livros que nós temos em mão. Amém? Então, um livro, ele não é valioso porque é canônico. Ah, esse livro é valioso
porque ele é canônico. Não, ele é canônico porque é ou foi considerado valioso. Aliás, melhor dizendo, um livro é valioso porque é canônico e não canônico porque foi considerado valioso. Entenderam? Esse livro é muito valioso, ele fala disso. Então vamos jogar lá no cano. Não, não. Ele é valioso porque ele sempre foi canônico. O livro de Mateus se tornou valioso porque ele sempre foi canônico. Agora, o livro de Tomé, o apócrifo de Tomé, ele não foi considerado canônico, também porque ele nunca foi valioso. Entenderam? Então, um livro se tornou valioso, tanto do Antigo como do Novo, porque ele sempre foi canônico. E ele não é canônico porque antes ele era valioso. Amém? Então, alguns princípios de canonicidade, ou seja, alguns princípios de como esses livros foram se tornados canônicos, ou seja, foram escolhidos. Deus concedeu autoridade e daí canonicidade à Bíblia. Todo livro, amados, que nós temos, Deus concedeu autoridade a eles. Por isso que eles são canônicos. De Gênesis a Apocalipse, todos esses livros, Velho e Novo, da Nova Aliança e da Antiga Aliança, são autoridades. São livros canônicos. Ele tem autoridade sobre a minha vida, sobre a igreja que você faz parte, a igreja que qualquer um cristão faz parte. Os católicos, eles pecam muito porque eles consideram a tradição acima da Bíblia. Então, como é que os católicos veem o cânon? A Igreja Católica ela acha que ela determina o cânon, enquanto a posição correta é que a Igreja descobriu o cânon, ou seja, descobriu todos esses livros. A Igreja, segundo o catolicismo, é mãe do cânon, ou seja, a Igreja é que manda e desmanda nos livros. Ela pode acrescentar livros, ela pode tirar livros. A posição correta, a Igreja é filha do cânon, a Igreja é submissa ao cânon. A Igreja é submissa às Escrituras. Eu vou tirar cânon para facilitar mais de colocar a Escritura. A Igreja, segundo a posição incorreta, a Igreja é magistrada do cânon. A visão correta, a Igreja é ministra do cânon. A Igreja não ensina o cânon, ela apenas ministra os ensinamentos das Escrituras. A posição errada, a Igreja regula o cânon, as Escrituras. A posição correta, a Igreja reconhece as Escrituras. A posição incorreta, a Igreja é juíza das Escrituras. A posição correta, a Igreja é testemunha das Escrituras. Nós testemunhamos o que as Escrituras dizem, as narrativas bíblicas a respeito da saga de Deus em busca do homem, ministrando a salvação desde o Antigo Testamento como forma de sombra, de símbolo, até a revelação no Novo. É a Igreja testemunhando, até a Igreja testemunha, melhor dizendo, tudo isso quando ela prega, quando ela ensina, quando ela tenta mostrar, expondo as Escrituras ao mundo. A posição errada, por fim, a Igreja é mestra do cânon, ou seja, das Escrituras. E a posição correta, a Igreja é fé. Amém? E Marcos, a Igreja... Interessante que tu falou uma coisa aí, até puxou aqui uma outra pergunta também, né? A respeito dessa questão de que uma ala da igreja acha que tem autoridade sobre a Escritura. E eu acredito que esse foi o mesmo erro também lá dos fariseus, né? Que a Bíblia diz que eles seguiam um certo costume dos anciãos, que Jesus questionou eles que aquilo não estava na lei. E aí a outra pergunta... É o seguinte, não, ainda estamos na primeira, mas a gente pode adentrar dentro desses pormenores.
é o seguinte, olha. Cristo diz o seguinte. Cristo disse algumas coisas, se a gente for pegar, ele diz o seguinte, para os escribas e fariseus, ó, errais não conhecendo as escrituras. Em outra parte dos textos bíblicos, eles dizem assim, ó, vós invalidais a palavra de Deus pelas vossas tradições. Não é diferente, Davi e demais ouvintes, não é diferente do que acontece hoje. Muitos de nós invalidamos a palavra de Deus pelas nossas tradições pessoais, pela cultura desse mundo. Nós erramos porque nós não estudamos a Escritura. Nós achamos melhor sempre beber do que vem do púlpito. Claro, não estou condenando nenhuma palavra que vem do púlpito, mas nós acostumamos assim. Só beber do que o pastor prega, do que o irmão fala. Nós não cavamos com nossas próprias mãos essa terra onde tem tesouros escondidos, preciosos, que é a Bíblia. A gente não tem essa preguiça mental. Por isso que muitas das vezes a palavra de Cristo para os escribas e fariseus serve para muitos de nós. Erramos sempre por não conhecer as Escrituras. Invalidamos a palavra de Deus pelas nossas tradições, pela nossa forma de agir, de dizer é assim, de não querer saber qual a vontade de Deus nas Escrituras, ou então correndo atrás de profeta A, de profeta B. E anulando, muitas vezes, ou virando as costas, porque a Bíblia sempre diz. Muitas das vezes o profeta só vai dizer para tu ler as Bíblias. Já vi várias vezes homens de Deus, a pessoa correndo atrás de profecia, ele diz o seguinte, a Bíblia diz isso, isso e isso. A pessoa pensou que ele ia ouvir falar de eventos futuros da vida, a pessoa só corre atrás disso. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. O que Deus diz, a Bíblia diz. O que as Escrituras diz, Deus diz. No Antigo Testamento era assim, assim diz o Senhor. No Novo Testamento, as Escrituras dizem, validando o que Deus disse lá no Antigo Testamento. Amém? Amém. Então, os livros canônicos aceitos pela Bíblia, aceitos da Bíblia, referem a outros livros que não estão disponíveis hoje. Por exemplo, em Juízes 10:13, fala de um determinado livro dos justos. Quando houve a lua e o sol pararam, ele diz que esses acontecimentos estavam todos escritos no livro dos justos, em algumas traduções no livro dos retos. Isso é uma literatura religiosa daquele tempo. No livro das Guerras do Senhor, lá em Números 21:14. Há outros livros apócrifos, os chamados livros perdidos, que continham muitas histórias registradas hoje na Bíblia. Agora, como os pais da igreja sabiam que esses livros não eram inspirados, esses livros dos justos, mas que tinham eventos que a Bíblia relata e que foram relatados na narrativa bíblica. Agora, como foi difícil para os pais da igreja, vendo várias literaturas e tendo que olhar para por esses livros que nós temos hoje, para distinguir quem é quem. João fala o seguinte, olha, se fossem descrever as ações de Jesus, depois de que ele ter ressuscitado, o mundo todo não caberia tantos livros que seriam escritos, mas já havia escrito sobre livros naquele tempo, livros religiosos, livros de atos de homens religiosos, inclusive de Cristo. Lucas 1 menciona uma profusão de literatura religiosa quando ele fala ao antigo Teófilo, como você já viu, tem muitas coisas escritas a respeito dos eventos que já aconteceram esses dias. Paulo fala das epístolas falsas, não se demova da vossa fé, quer por isso, quer por aquilo, quer por epístola, como sendo de nós. Já fala muito. Então, amados, houveram muitas literaturas religiosas que falavam de eventos de tempos bíblicos. Agora, quais foram as marcas quais as marcas de inspiração guiaram os pais apostólicos quando
eles identificavam e coletavam os livros inspirados. Vocês sabiam que até os próprios livros que hoje nós temos na Bíblia, eles foram postos em dúvida? Isso não é para enfraquecer a fé de vocês, mas eles foram em dúvida. Então, pelos pais da igreja, como assim? Eles, no labor de reconhecimento dos livros, usando as técnicas humanas, da crítica, do valor profético, do valor da aceitação, eles olharam para alguns livros que hoje são inspirados, tem no Canon, nos 66 livros, eles olharam com indiferença. Mas isso foi o que validou esse questionamento, foi o que defendeu o valor do princípio e a precaução dos pais da igreja no reconhecimento desses livros. Foi depois disso, ofereceu certeza de que o povo de Deus realmente tinha os livros que Deus queria. É como você está ouvindo uma palavra. Não, um exemplo, os crentes de Berea, quando ouvia Paulo, eles não foram, é Paulo, e aceitaram logo, não. Eles foram olhando as escrituras e falando com o que Paulo falava, analisando. Então, os pais da igreja, eles olharam para o livro de Tiago e viram, será se é? Será se ele passa pelo crivo? Será se ele... Então, eles olharam com indiferença na aplicação dos princípios e métodos de reconhecimento. Mas foi justamente isso que foi uma defesa e o valor desses princípios e essa precaução toda no reconhecimento da canonicidade e oferecer uma certeza maior. Quando fechou o cânon, como eu falei, no século IV, então, o povo de Deus, nós temos os livros inspirados. Então, vou dar, para a gente encerrar esse assunto, quais eram critérios? 5 critérios foram usados. Primeiro, o livro foi escrito por um profeta de Deus, tinha que ter as credenciais proféticas. O que é um profeta? Um profeta é aquilo que fala, que declarava o que Deus tinha falado. Se tinha esse valor profético, se tinha esse cunho profético, já era um ponto para esse livro. O autor foi confirmado, pelos atos de Deus. Isso aí do Antigo Testamento, né? Você está falando essa questão. Essa parte aí de analisar a credencial da profética. Pessoa. Isso. Mas aí no Novo Testamento era diferente assim a aplicabilidade? Não. A aplicabilidade não fugia muito à regra. Por exemplo, essa regra aqui, o autor foi confirmado pelos atos de Deus, o milagre. O milagre era um ato de Deus para confirmar sua palavra por meio do profeta para o seu povo. Claro, nem todo profeta fez milagre. Mas o milagre era um sinal da mensagem divina, que a mensagem era divina. O próprio Cristo disse, quando vocês forem pregando a minha palavra, esses sinais vos seguirão, acompanharão aqueles que creem em meu nome. Usarão demônio, falarão novas línguas, se beberem qualquer coisa mortífera, nada vos causará dano. Então, o autor tinha que ter essa confirmação do poder de Deus. A mensagem dizia a vontade de Deus. A mensagem, ela denunciava o que Deus queria. Ela veio com o poder de Deus. Ela foi aceita pelo povo de Deus. Então, esses eram os critérios que eles passavam a aplicar no reconhecimento dos livros inspirados. Amém? Então, o texto que nós temos hoje, ele é inspirado, ele é infalível e ele é inerrante. Essa palavra inerrante, ela é um termo novo, mas se você quiser dizer que ela é infalível, não precisa dizer que ela é inerrante. Porque praticamente são as mesmas coisas. Então, ela é infalível, ela é inerrante. Inerrante no sentido de dizer que não contém erros. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. As cópias, o texto original chamado os autógrafos, que não existe mais, eles não têm erro. As cópias não.
As cópias contêm erros. Agora, os autógrafos originais, eles não continham erros. Era a palavra de Deus, pura, genuína, como assim ela foi dita. Agora, as cópias têm, mas as cópias contêm erros de alguma palavra que foi esquecida de colocar, que não prostitui a mensagem autêntica. Esses erros das cópias, ela não prostitui, ela não adultera, ela não deixa o texto sem a sua divindade, ela não deixa aí. Ela não prostitui nem adultera o texto. São erros de copistas. Nós temos hoje, o que nós temos de Gênesis e Apocalipse é cópia, de cópia, de cópia e de cópia dos autógrafos originais, que não mais existem. Amém? Isso não derruba a fé de ninguém, isso não é para provocar parafuso, apenas o que nós temos são cópias de cópias. É como você faz um poema, aquele poema rabiscado, você que circula uma palavra ali, você tira uma palavra dali, aí depois você vai recopiá-lo, passando a limpo. Aí você corre o risco de esquecer uma letra. Isso é costume no WhatsApp. Você no WhatsApp você vai escrevendo um texto, de repente o corretor, maldito corretor, bota uma palavra que a gente não queria botar, mas a mensagem que tu quis dizer está lá na íntegra, apenas com alguns errinhos que não tiram a mensagem que tu quis dizer. É mais ou menos isso. Amém?